A CCJ do Senado deve votar amanhã as novas regras para o impeachment dos ministros do Supremo Tribunal Federal. Vamos conversar com a Janaína Camelo, que vai trazer os detalhes para a gente agora. Conta aí, Jana, bem-vinda. Pois é, Evandro, é o primeiro item da pauta, dessa sessão de amanhã da Comissão de Constituição e Justiça do Senado. É analisar o relatório desse projeto de lei que faz alterações na lei do impeachment, O relatório do senador Everton Rocha, que apresenta hoje esse parecer e amanhã, então, vai ser analisado ali pelo colegiado da CCJ. Esse PL, esse projeto de lei, ele foi tirado da gaveta, porque ele estava parado desde 2023. Resolveram tirar ele da gaveta depois da decisão do ministro Gilmar Mendes, da semana passada, determinando que só o Procurador-Geral da República pode apresentar denúncia de impeachment contra o ministro do Supremo e não mais qualquer cidadão, como até então estava previsto pela lei do impeachment, O ministro, ele dando essa decisão, ele também afastou alguns trechos da lei do impeachment. Então, agora, o Senado vai analisar esse projeto de lei, porque essa liminar do ministro Gilmar Mendes, lembrando, foi uma monocrática, e essa liminar acabou sendo muito criticada pelo presidente do Senado, por vários senadores e pelo presidente do Senado publicamente, pelo presidente do Senado, Davi Alcolumbre. Então, resolveram colocar esse projeto para ser analisado. Se for aprovado na CCJ, esse parecer já fica pronto ali para ser analisado no plenário. Mas aí vai depender do presidente Davi Alcolumbre colocar para pauta e ele vai esperar o julgamento aqui no STF da liminar do ministro Gilmar Mendes começar. Esse julgamento começa na sexta-feira agora, dia 12, é num plenário virtual, então ele tem um período de dias, vai terminar no dia 19. E o presidente Davi Alcolumbre, ele quer esperar como é que vão ser os votos dos ministros do Supremo com relação a essa decisão do ministro Gilmar Mendes. Esse projeto de lei, em parte, coincide com a determinação do ministro Gilmar Mendes, como, por exemplo, no caso do número de votos, porque o ministro decidiu que o número de votos para abrir um processo de impeachment contra o ministro do Supremo no plenário do Senado não deve ser mais de maioria simples, que seria ali apenas 21 votos, mas maioria qualificada. Nesse PL, eles colocam que também deve ser maioria qualificada. Mas no caso de quem pode apresentar uma denúncia de impeachment, o projeto de lei mantém a garantia do cidadão apresentar esse pedido de impeachment. Inclui também a OAB, entidades de classe e também partidos políticos que tenham representatividade no Congresso Nacional. Além disso, também prevê ali que um pedido desse, quando chegar no Senado, tem que ser analisado em até 15 dias, para não acontecer o que acontece hoje, com vários pedidos sendo acumulados ao longo dos anos. Quem cabe ao presidente do Senado pautar um pedido de impeachment contra o ministro do Supremo. Isso nunca foi feito, não tem sido feito, então é acumulado. Ali tem mais de 80 pedidos de impeachment, sendo que maior parte deles contra um mesmo ministro, que é, no caso, o ministro Alexandre de Moraes. Só relembrando que a razão que o ministro Gilmar Mendes deu ali para conceder essa liminar, dando apenas a prerrogativa ao Procurador-Geral da República, ele disse que é para evitar que denúncias sejam apresentadas, motivadas por interesses políticos ou votos dos ministros do STF. Evandro. Obrigado pelas informações, Janaína Camelo. Um abraço para você. Ô Piperno, você entende que haja necessidade, então, agora de trazer esse debate à tona e estipular quais são as regras para impeachment de ministros do Supremo Tribunal Federal, depois da decisão do ministro Gilmar Mendes? Eu fico imaginando, Evandro, um jurista britânico assistindo a tudo isso, porque lá a Constituição é consuetudinária, É uma Constituição baseada em costumes e não em regras escritas. Então, aqui no Brasil, veja, as ações muitas vezes são as piores possíveis e as reações mais ainda. Então, assim, o ministro Gilmar Mendes foi mexer em algo, foi mexer em um vespeiro e, juro, eu repito, até hoje eu estou tentando, eu estou quebrando a cabeça para tentar entender o timing. Qual a motivação e o timing. Porque ele é experiente, ele é sofisticado. Alguma coisa tem. Alguma coisa tem. Ele não entregaria um erro crasso como esse de graça. Não existem coincidências para um decano, Eu acho que não. Principalmente para alguém do nível dele. Ele é muito sofisticado.
Agora, é óbvio que as reações, elas são depois as piores possíveis. Eu já vi, por exemplo, né, na semana passada para cá, de volta a mirabolante ideia de se aumentar o número de ministros do STF, e esse aumento, esses novos ministros seriam todos escolhidos pelo parlamento, e uma outra proposta aumenta mais ainda. Essa primeira seria para 13, dando uma vaga para a Câmara, uma para o Senado escolher. E há uma outra ideia de se ampliar para 15, aí a OAB indicaria um, não sei quem indicaria o outro. Então, veja, as reações elas vão ficando cada vez piores. Está na hora de alguém colocar a bola no chão e falar, bom, deixa do jeito que está e ninguém mexe. Como é que você avalia, Zé Maria Trindade? Eu acho que o Piperno tem razão. Eu acho que as leis devem ser perenes, porque ninguém pode ser surpreendido todos os dias com a legislação. Eu conversava com o ministro do Supremo, exatamente comentando algumas leis, e ele falava sobre a aplicação retroativa da Lei Ficha Limpa. Eu gosto da Lei Ficha Limpa, acho que foi um avanço na política nacional. Odeio ter que cruzar aqui com políticos bandidos que conseguem comprar votos e voltar toda a legislatura. E ele dizia o seguinte, por exemplo, nós estamos aqui no aniversário da fulana, aí amanhã se publica uma lei, é proibido ir no aniversário da fulana, quem foi será punido. Isso não pode, quer dizer, a lei tem que ser perene e tem que ser duradoura, para que todos se adaptem. Veja bem que a Constituição brasileira tem mais de 120 emendas constitucionais. Tem emendas que foi e voltou, por exemplo, ultimamente da blindagem, é uma tentativa de voltar ao texto original da Constituição, quer dizer, não pode. E o legislador colocou dificuldades para aprovar uma emenda, não é fácil. É quase uma unanimidade, são 308 votos na Câmara dos Deputados e 49 no Senado, né? Então, é muito difícil aprovar uma emenda. Mas, mesmo assim, a cultura nacional entendeu que é possível enfiar tudo na Constituição e mudar a qualquer momento. Eu acho que a estabilidade jurídica é tudo. É preciso, sim, ter cuidado com isso. Eu vejo, por exemplo, o Supremo Tribunal Federal mudando a interpretação de uma hora para outra. Quer dizer, antigamente uma jurisprudência do Supremo Tribunal... Olha que nome bonito, né? Os advogados inventam os nomes. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal demorava décadas. Agora não, essa história de quem tem foro privilegiado é ter onde vai. Já mudou 4 vezes, já foi para lá, já foi para cá. Não, se renunciar perde o foro privilegiado. Não é mais assim. Quer dizer, não pode. Tem que definir uma Constituição e as leis para ficarem mais perenes e dar o que a gente chama de segurança jurídica. É assim que uma sociedade desenvolvida anda, né? Exatamente, Zé Maria Trindade. Ô, Bruno Musa, você entende que seria mais uma oportunidade de trazer insegurança jurídica para o país ou o contrário? Veja, vamos lá. Eu concordo muito que a estabilidade das regras ela é crucial. O capital ele não tem medo do risco, ele tem medo da falta de previsibilidade, que é um dos grandes problemas que o Brasil enfrenta. Talvez na atualidade de uma forma muito mais intensa, mas o Brasil ele sempre foi um lugar, digamos, uma selvageria, uma ausência de regras para muita coisa, ou até mesmo muitíssimas regras que acabam facilitando o processo de burlar, de achar mecanismos de conseguir fugir de tamanha burocracia. Então, eu não acho que nenhuma lei ela deve ser eterna, não é isso, o mundo muda. Veja, eu sou um autocrítico do regime trabalhista atual brasileiro, eu acho que ele dificulta a contratação, piora a vida dos mais pobres, especialmente. Essas regras precisam ser revistas no meu conceito. O mundo mudou desde a Constituição de 88. Então, determinadas regras, elas cabem adaptações e atualizações ao momento que o mundo vive. Agora, o que nós estamos falando nesse momento não seria uma atualização de regra porque o mundo mudou. Seria uma proteção, uma autoproteção do Supremo Tribunal Federal ou do Judiciário brasileiro no geral, onde um dos participantes altera a regra sem o devido processo legal para se autoproteger. Isso realmente não tem o menor cabimento. E aí sim, a falta de previsibilidade de regras, ela afugenta o capital, ela encarece o crédito, ela dificulta o emprego, ela encarece produtos e serviços e transforma a vida, especialmente dos mais pobres, aqueles que fingem
que querem proteger em uma vida muito mais complexa. Então, nesse sentido, eu acho que a previsibilidade das regras, ela deve sim ser fundamental, como muito bem colocou tanto o Piperno como o Zé Maria. Então, fiz apenas esses pontos, porque eu acho que cabem adaptações em determinadas regras, mas nesse sentido específico, está muito mais para autoproteção do que qualquer adaptação ao momento.